Quem está irado com a Igreja Adventista é Satanás. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou tirar um tempinho para conversar com vocês a respeito de um comentário que foi feito no meu último vídeo aqui no canal, onde eu falo do salário dos pastores e da postura mentirosa de muitos líderes adventistas, não de todos, mas de muitos, em dizer que os pastores ganham o mesmo salário. E eu demonstrei, através do regulamento eclesiástico administrativo que rege a organização adventista, que isso é uma mentira. Entretanto, o que acontece? Algumas pessoas, elas ouvem o Ezequiel falar de um tema como esse, ou um tema qualquer, e elas dizem assim: olha, o Ezequiel está falando mal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele é contra a igreja, ele então está dizendo para a gente não devolver o dízimo na igreja e blá blá blá. Ou seja, as pessoas tiram conclusões em cima daquilo que eu falo que não tem nada a ver com aquilo que eu de fato falei. Em nenhum momento eu falei mal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu simplesmente apontei o fato de que algumas pessoas mentem para você dizendo que os pastores ganham o mesmo salário, e isso simplesmente não é verdade. Inclusive teve gente naquele vídeo que fez umas contas lá e falou assim: mas veja, o presidente da divisão ganha 120 pontos da escala, o aspirante ganha aí quase 60 pontos da escala, é só o dobro. Então veja, não é assim muito maior o salário do presidente da divisão em comparação com aquele que está começando no ministério. É só o dobro. E veja, eu não acho nada errado que haja uma diferença de salário entre quem está começando e quem já está há mais tempo, entre quem tem um cargo de liderança com mais responsabilidade do que outro. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas o ponto é, se existe uma diferença do dobro do salário de um para com o outro, não dá para dizer que todo mundo ganha o mesmo salário, né, pessoal? É muito divertido assim o negócio. E outra, conquanto o tema que eu falei no meu último vídeo tenha que ver com a questão de salário, e esse salário é tirado dos dízimos e das ofertas, eu não dei nenhuma opinião do tipo que você não deveria devolver dízimos e ofertas, e blá blá blá. Tá? Então, quem está concluindo que o Ezequiel está dizendo que você não deve devolver o dízimo por causa desse tipo de coisa, está colocando palavras na minha boca que eu não falei. Inclusive, se você quiser saber a minha opinião a esse respeito, procura aí no canal que tem vídeo a esse respeito aí. Inclusive, eu acho que eu fiz um vídeo chamado se nós devemos dar o dízimo mesmo com tantos escândalos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma coisa assim, se você procurar na internet aí você vai encontrar. Agora, um ponto importante de dizer aqui para vocês é que assim, no meu vídeo anterior, então, eu demonstrei de forma clara que existe uma postura mentirosa da parte de muitos líderes adventistas e muitos membros da igreja e etc., em relação aí ao tema do salário dos pastores. E aí teve uma pessoa que veio aqui no meu canal que veio dizer assim que quem está falando esse tipo de coisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia está sendo usado pelo diabo. Sabe por quê? Olha aí. Porque quem está irado com a Igreja Adventista é Satanás. Então, basicamente, a pessoa está indiretamente dizendo que o Ezequiel Gomes está sendo usado pelo diabo, porque ele está muito bravo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia na cabeça da irmã que escreveu esse comentário. E é muito interessante a gente avaliar uma questão como essa. Bom, primeiro de tudo, o meu vídeo sobre o salário dos pastores, que existe essa mentira no meio adventista, falando que todo mundo ganha igual, ele exatamente é uma denúncia contra a mentira. Agora veja, a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. Se o Ezequiel estivesse sendo usado pelo diabo, por que eu estaria reclamando da mentira dentro da igreja?
Não faz qualquer sentido. Seria como o Satanás, ao invés de proteger a sua filha, ficasse criticando ela. Obviamente que não, né? Satanás tem muito interesse que a Igreja Adventista do Sétimo Dia esteja infestada de gente mentirosa. Porque aí ele estará infestada de gente que o ama e o serve, tá bom? Outra coisa, a palavra de Deus ela não poderia ser mais pesada contra a mentira do que ela de fato é. Os próprios 10 mandamentos, que são super alardeados no contexto adventista, para pregar, por exemplo, a noção da guarda do sábado, trazem a ideia da mentira como a transgressão de um dos 10 mandamentos, é o novo mandamento, o nono mandamento, né? Diz lá, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falso testemunho é exatamente o quê? A mentira, a falsidade, o engano, né? Você não pode dizer falso testemunho contra o seu próximo, para enganar ele, para ele devolver dízimos e ofertas. Se você tem que mentir que todo mundo ganha igual dentro da igreja, você está testemunhando contra o seu próximo. Você está falando mentira para ele, para enganar ele, para ele devolver o dízimo, como se lá fosse dividido tudo igualzinho, e não é tudo igualzinho. E veja, você não precisa mentir para a pessoa devolver o dízimo e a oferta. Diz para ela, olha, a igreja é tão correta que uns ganham mais do que outros, porque uns já são pastores há mais tempo do que outros, um tem responsabilidade maior do que o outro, e tá tudo certo. Agora, o mais importante desse tema como um todo é a forma absolutamente grave como a Bíblia fala a respeito desse tema. Como é que fala, né? A todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Bíblia fala que todo aquele que ama e pratica a mentira foi jogado no lago de fogo. Tipo, não é uma coisa leve, não é uma coisa pequena. E o Ezequiel Gomes está irado, não é contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é contra a presença da mentira dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu queria terminar esse vídeo trazendo aqui em meu auxílio esse livro aqui, que parece que muitos adventistas não conhecem, chama Bíblia, tá bom? E eu convido vocês que quiserem a abrir as suas Bíblias aí comigo, em Jeremias capítulo 8. Geralmente eu tenho o costume de ler um capítulo inteiro aí nesse tipo de reflexão, né, uma porção grande do texto bíblico, que é sempre muito melhor a gente ouvir a palavra de Deus do que ouvir o Ezequiel Gomes. Só que hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou ler 2 capítulos da palavra de Deus, beleza? Jeremias 8 e Jeremias 9, contextualizando um pouco essas questões a respeito do que eu falei lá no meu último vídeo e dessa percepção social da parte de alguns adventistas de que o Ezequiel Gomes está irado contra a igreja, está sendo usado pelo diabo, porque ele foi excluído da obra e agora ele está revoltado, sendo usado por Satanás. Beleza, vamos tratar sobre esse tema específico? Legal, vamos, sem nenhum problema. Então a gente abre a nossa Bíblia em Jeremias capítulo 8, e nós vamos ler o capítulo 8 e o capítulo 9 inteiro, mas a gente não vai ler assim de uma vez. Não, a gente vai lendo, parando e contextualizando as nossas discussões, e nós vamos aplicar o que Jeremias 8 e 9 falam para essa nossa discussão. Beleza? Então apertem os cintos, que parece que tem alguém irado nesse texto aqui. E a Bíblia diz o seguinte: naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhá-los-ão ao sol e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem serviram, e após quem tinham ido, e a quem procuraram, e diante de quem se prostraram. Não serão acolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida. Todos os que restarem desta raça maligna, que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos.
nesses primeiros 3 versos de Jeremias 8, existe uma pessoa que está irada contra o povo de Deus. Segundo a nossa irmã aí do comentário que me faz gravar esse vídeo, quem está irado contra o povo de Deus, a igreja e etc e tal, é o Satanás. Mas aqui, a pessoa que está irada contra o povo de Deus é chamada de Senhor, que inclusive é a tradução para o português do tetragrama que contém o nome de Deus, o nome divino. E Deus está extremamente bravo com reis e príncipes, a esfera política do povo de Judá, sacerdotes e profetas, a esfera religiosa do povo de Judá, e os habitantes de Jerusalém, o povo, a população, né, que faz parte do povo de Deus ali, as pessoas, entre aspas, comuns, né? Então, veja bem, Deus está nesse texto reprovando de forma absolutamente veemente pessoas que ele chama de uma raça maligna. E aqui é o povo de Israel, o povo de Deus, é a igreja que aqui está sendo referida. Assim como o Novo Testamento fala da igreja no deserto, para falar dos israelitas que saíram do Egito e vieram para Canaã, e para isso passaram no deserto, aqui existe a igreja, o povo de Israel, no Antigo Testamento, no contexto aqui todo do cativeiro babilônico, aquela coisa como um todo. E aqui a palavra de Deus diz que essas pessoas se prostraram diante de ídolos, dos astros, e buscaram os astros, e adoraram os astros, e rejeitaram a Deus. Então, eles seriam tirados das suas sepulturas, e os seus restos mortais seriam colocados sobre a terra, né, que eles profanaram, como esterco sobre a terra, porque eles escolheram a morte, não a vida. E aí eles foram dispersados e tal, e bem interessante. E a pessoa que está brava aqui nesse texto não é o Satanás. Acho que Satanás talvez até esteja se alegrando disso aqui, né? Quem está bravo aqui é Deus. E aí o texto continua no verso 4 dizendo assim: Dize-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar? Eu escutei e ouvi, eles não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é esta que eles têm? Portanto, darei as suas mulheres a outros, e seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. Tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é o envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar. Tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira. E a folha já está murcha. E já lhes designei os que passarão sobre eles. Porque porque estamos ainda sentados aqui? Reuni-vos, entremos nas cidades fortificadas e ali pereçamos.
pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa, porque pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e nada há de bom, o tempo da cura e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolgar dos seus cavalos. Toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus garanhões. E vêm e devoram a terra e sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio para entre vós serpentes, áspides contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Em Jeremias 8, Deus não está meramente bravo nos sentimentos do seu coração perfeito, santo e sem pecado. Deus está disposto a agir. E o contexto da sua ação é extremamente importante para a nossa discussão. Deus está maravilhado se perguntando, quando a pessoa cai, ela não levanta? Se você está indo para um lugar e você erra o caminho, você não volta até encontrar o caminho certo e ir para o lugar onde você queria ir? Mas ele fala assim, mas o povo de Jerusalém, a igreja adventista do sétimo dia, se desvia continuamente, ela apostata continuamente. E o que acontece no contexto da apostasia? Essas pessoas persistem no que é engano. Olha como é sério o assunto a respeito do qual a gente está falando. Algumas pessoas acham que quando a gente demonstra que tem um monte de líder da igreja falando mentira a respeito dos salários dos pastores, isso é uma coisa leve, isso é uma bobagem. Não, isso não tem problema nenhum. Mas veja bem, um povo que persiste no engano, que não fala o que é reto, que não se arrepende da sua maldade, que é como um cavalo de batalha que só vai para frente e não enxerga o caminho de volta, esse tipo de pessoa vai ser envergonhado, aterrorizado, preso, porque rejeita a palavra do Senhor. E olha que coisa interessante. Verso 8 é extremamente importante para os adventistas. O verso diz assim, como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Uma das características distintivas da igreja adventista do sétimo dia é exatamente essa retórica de que a igreja adventista do sétimo dia é fiel à lei de Deus, em contraposição às demais religiões que são infiéis à lei de Deus. E isso tem que ver com a guarda do sábado, mas não somente. Não tem como você guardar o sábado e, sei lá, o mentiroso, adúltero, ladrão, assassino, sei lá o quê, porque aí você não vai ser contado entre os que guardam a lei de Deus, mas sim entre os que transgridem a lei de Deus. Aí nesse caso se cumpre lá Tiago capítulo 2. Especialmente os versos 10 a 12. Quem transgride um ponto da lei dos 10 mandamentos, transgride todos. Então você não deve transgredir nem os 9 mandamentos e nem o sábado. E aí você não deve transgredir nenhum dos 10 mandamentos. E dentre eles, o mandamento que diz, não dirás falso testemunho, você vai mentir. E quando a gente demonstra que essas pessoas que dizem aqui que a lei de Deus está com elas, elas mentem, olha o que o texto diz. Com efeito, a falsa pena dos escribas converteu a lei de Deus em mentira. Né? Inclusive, várias pessoas no meu vídeo anterior vieram tentar justificar as mentiras desses líderes adventistas que dizem que todo pastor ganha igual. Por quê? Porque transformam a verdade em mentira. E por isso a Bíblia aqui está dizendo que essas pessoas seriam envergonhadas, aterrorizadas. Por isso elas seriam amaldiçoadas no contexto das suas mulheres, dos seus campos. Por quê? Porque são gananciosos. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Aqui está se falando exatamente de ministros religiosos que usam de falsidade. E aqui, quem está irado não é o Satanás, minha irmã. Quem está irado aqui é Deus. Por quê? Porque essas pessoas mentirosas, elas curam superficialmente a ferida do povo, dizendo que está tudo em paz,
quando não está tudo em paz. E aí, o que é o juízo de Deus? Essas pessoas serão envergonhadas porque o que elas cometem é abominação, diz o verso 12. E eles nem sentem vergonha de serem um bando de mentirosos. Não, eles nem sabem o que é sentir vergonha, certo? Por causa disso, eles vão cair com os que caem, porque Deus vai castigar, entendeu? Vão ser consumidos. Já foram designados aqueles que vão passar como um trator por cima dessas pessoas. Exatamente. Por quê? Porque são falsas e mentirosas. E aí o texto diz assim, por que a gente ainda está sentado aqui batendo esse papo? Vamos lá entrar dentro da cidade para tentar se proteger, e lá dentro a gente vai ser destruído. Porque Deus vai dar água venenosa para beber, porque essas pessoas pecaram contra o Senhor. Eu não sei se vocês sabem que mentira é pecado, pessoal. E aí você percebe assim, ó, se espera paz e não tem nada de bom. Se espera o tempo da cura e o que acontece dentro da igreja é um terror. Tá? E Deus vai enviar então contra essas pessoas mentirosas, serpentes, áspides, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Aí do verso 18 em diante, ele continua dizendo assim: ó, se eu pudesse consolar-me da minha tristeza, meu coração desfalece diante de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com seus ídolos, imagens de escultura dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão e não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou de luto. E o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Pois, por que não se realizou a cura da filha do meu povo? Esse texto, verso 18 até o verso 22, que é o último do capítulo 8, expressa a indignação, a tristeza, a revolta de quem olha para essa situação aqui do ponto de vista do profeta Jeremias. Coração de Jeremias, né? Ele está falando, meu coração se desfalece diante de mim. Ele ouve o clamor, mas Deus não está aqui no nosso meio? E falou assim, ué, se eu estou aí no meio de vocês, por que vocês estão me provocando a ira? Seguindo os caminhos do pecado. No caso aqui ele faz referência à adoração de imagens de escultura. E você pode dizer, mas a igreja adventista não pratica isso. Ué, mas se pratica mentira, transgride a mesma lei que proíbe adorar imagens de escultura. E aí passou a cega, findou o verão, e gente mentirosa dentro da igreja, salva não está. Porque lá em Apocalipse diz que o lugar dos mentirosos é no lago que arde com fogo e enxofre. E aqui Jeremias está dizendo, eu estou quebrantado por causa dessa ferida, estou de luto, o espanto se apoderou de mim. E quando esse espírito se manifesta no Ezequiel, e ele fica triste, ele fica revoltado, ele se sente de luto, e ele denuncia essas coisas como Jeremias aqui está denunciando, aí é o Satanás que tomou conta, não é de quem está mentindo dentro da igreja, é do Ezequiel Gomes, que é o verdadeiro problema dessa igreja, né? Não é verdade, pessoal? Mas veja, o profeta aqui está questionando algo absolutamente grave, absolutamente triste, absolutamente perverso, absolutamente revoltante. O espanto se apodera dele quando ele olha para a situação do que de fato está acontecendo. E aí, ele continua no verso 9, verso 1, dizendo assim, provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria eu de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse um deserto, provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de traidores.
curvam a língua como se fosse um arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade e pela falsidade recusam a me conhecer, diz o Senhor, não é diz Satanás, não. Bando de gente ignorante. E naturalmente aqui estou falando com quem acha que o que está sendo feito nesse canal é do Satanás. Satanás está muito irado contra a mentira, né, pessoal? Jeremias aqui diz que ele queria chorar rios, chorar um oceano diante da realidade. Ele queria encontrar no meio de um deserto um lugar onde ele pudesse descansar para se apartar do seu povo. Aliás, né? Muitos de vocês adorariam que eu saísse da igreja, não adorariam? Vocês comemorariam, não comemorariam? E no final das contas, até que essa parece que não é uma má ideia, segundo Jeremias, né? Eu me apartaria do meu povo, por quê? Porque no final das contas, o povo de Deus, aqui está descrito como todos sendo adúlteros, todos sendo um bando de traidores. E aqui ele repete um monte de vezes o problema da mentira. Curvam a língua como um arco para a mentira. Avançam de malícia em malícia. Todo irmão não faz nada senão enganar e zombar e não falar a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentira. Vivem no meio da falsidade e pela falsidade recusam a me conhecer. Como que alguém acha que a mentira é uma coisa leve? Não fale nada, porque Deus vai julgar eles. E a mentira é uma coisa tranquila e normal dentro da igreja. Não é verdade? E Deus aqui é absolutamente indignado na boca de Jeremias, falando que essas pessoas que te enganam, recusam-se a conhecer Ele, Deus. E você está o quê? Justificando quem mente em nome da igreja? Por causa de salário de pastor? Gente, quão imbecil vocês têm que ser, ou alguém tem que ser, para vir com um papo desse aqui nesse canal, cara. Se esse papo tivesse sendo dito lá no canal do Michelson Borges, lá no canal do Eleazar Domini, lá no canal, sei lá de quem, beleza, cara, mas nesse canal também? Esse é o povo para o qual a gente fala? Não é possível, cara. Não é possível, gente. Eu me recuso. Depois de mais de 10 anos pregando aqui nesse canal, o público que assiste esse canal é o quê? Não, a mentira é uma coisa tranquila, não fale nada, porque Deus é que vai julgar, enfim. Sim, é óbvio que é Deus que vai julgar. E acho que já está bem claro aqui como é que vai ser esse juízo. E será que a gente está sendo usado pelo diabo quando a gente quer que isso aqui simplesmente não se cumpra na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Porque isso aqui é a descrição perfeita do que está acontecendo nessa situação. É a gente sendo enganada, a gente mostrando que está sendo enganada e defendendo quem engana. Sobre esse pretexto de que é Deus que julga. Óbvio que é Deus que julga. Ele já deixou a sua palavra exatamente para demonstrar para a gente como que são as coisas. E aí o texto continua dizendo assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os acrisolarei e os provarei. Porque de que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Flecha mortífera é a língua deles. Falam engano. Com a boca, cada um fala de paz com o seu companheiro, mas no interior lhe arma ciladas. Acaso por estas coisas eu não os castigaria, diz o Senhor? Ou eu não me vingaria de uma nação como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto, lamentação.
porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado, tanto as aves do céu como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de ruína, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isso, e a quem a boca do Senhor falou? Homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Responderam, porque deixaram a minha lei que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei a beber água venenosa. Espalhá-los-ei entre as nações, que nem eles nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que venha consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, para que venham, e mandai mulheres hábeis para que venham. Apressem-se, levantem-se sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião, como estamos arruinados. Estamos sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra. E eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor. E os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto às vossas filhas, e cada uma à sua companheira ensinai a lamentação. Porque a morte subiu pelas janelas e entrou nos nossos palácios, exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: os cadáveres dos homens jazerão, como esterco sobre o campo, e cairão como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Acho que o Ezequiel Gomes não poderia escrever um texto mais irado do que esse, contra um povo absolutamente falso e mentiroso. Que são essas pessoas que comandam a Igreja Adventista do Sétimo Dia e, para justificar os seus salários, mentem para você. E olha que interessante o poder do engano, né? E você as defende. O Ezequiel é que é do demônio na história, né? E claro, né, aqui eu estou me dirigindo a essas pessoas, não, provavelmente a você que está me assistindo talvez não tenha esse pensamento. Mas quem pensa dessa forma não tem cabimento. Flecha mortífera é a língua deles. Falam de engano. Com a boca fala de paz ao seu companheiro, mas no interior lhe arma ciladas. Nós vamos demonstrar ao longo da história desse canal no futuro inúmeras mentiras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, inclusive com documentos e etc., para não dizer assim que a gente está simplesmente falando ao léu. Né? Mas eu vou contar uma pequena parte da história aí para vocês. Uns 10, 15 dias antes do meu desligamento do ministério, eu fui chamado na associação para fazer a minha avaliação anual, né? Que é uma reuniãozinha que a gente faz para dizer, olha, a sua avaliação foi assim, assado. Como eu já estava quase completando 3 anos e meio de obra, eu já ia começar a entrar no processo de ordenação. E aí fiz, né, um bate-papo lá com os pastores, secretário do campo, ministerial, etc. E eles disseram assim que estava tudo bem no meu ministério, que tudo aquilo que tinha passado em relação a problemas que a gente teve no passado, inclusive a respeito dos quais eu comento no meu livro, aliás, no meu vídeo, Por que eu não sou mais pastor adventista, já que estava tudo bem, tudo certo, e que ali a gente estava numa época que nada dessas coisas iria valer e iria ser levado em conta, que eles iriam me avaliar de acordo com aquilo que eu estava produzindo, que eu estava fazendo, bateram assim nas minhas costas, e é isso aí, meu irmão, meu amigo. E 10 dias depois, quiseram me mandar embora da obra por um motivo inexistente nos regulamentos, assim, tirados, sei lá de onde, né, para não dizer. Então, tipo assim, cara, na hora do bate-papo, não, cada um fala de paz com o seu companheiro, mas no interior lhe arma ciladas, né?
E Deus não iria castigar? E vocês acham que o Deus que usa o Ezequiel Gomes dentro dessa igreja ia ficar quieto? Ia deixar isso aí de boa? Inclusive aqui nesse texto, Deus diz que ele iria se vingar dessa situação. Eu sou bastante acusado, né, de dizer assim que eu sou diabólico, porque como se as coisas que eu fizesse assim fossem tipo uma vingança, né? Mas veja bem, meus queridos, trabalhe com a hipótese de que Deus está usando o Ezequiel para ele, Deus, se vingar. Aí resolve o problema, tá bom? E no final das contas, o texto é muito interessante, né? Ele pinta assim o quadro do povo de Deus sendo destruído e virando tudo um deserto. E aí se pergunta por quê? Porque deixaram a lei de Deus que foi posta perante eles e não deram ouvidos ao que Deus disse. O adventismo não pode dizer não conhece a lei, que não pode mentir. Mas e daí, né? Do que importa a mentira, né, pessoal? Coisa tão leve, né? E quem vai denunciar é que é do diabo no fim. Então, viva a mentira dentro da igreja adventista do sétimo dia. E é isso, cara. E aí o texto continua, inclusive, falando das mulheres, né? Pra gente convocar as mulheres que faziam velório de mortos, né? Ensinar todo mundo a chorar, porque vai morrer todo mundo. E no final, não vai ter nem ninguém para enterrar essas pessoas. Porque o quê? Isso aqui é um quadro de mentira e pecado generalizado dentro do negócio. E quem tá bravo aqui, minha irmã querida que escreveu o comentário aí, quem tá bravo aqui não é o Satanás, irmã. Quem tá bravo aqui é o próprio Deus. E aí, para terminar, o texto diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os circuncidados, juntamente com os incircuncidados, ao Egito e a Judá, a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, e habitam no deserto. Porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. O texto termina com um tom triste, lamentoso, falando a respeito do povo de Deus, incircuncisos de coração. Mas Deus se alegra de fazer misericórdia, juízo e justiça. Misericórdia, juízo e justiça são as tônicas do que o Ezequiel Gomes prega dentro desse canal. Se você não é capaz de entender, tudo bem, eu acho que faz parte. Acho que a gente tem uma geração pessimamente educada, tanto em termos teológicos quanto em termos mais amplos da vida. Mas o fato é que tudo isso me dá um ensejo de pensar profundamente a respeito destas questões. E para mim, assim, é muito lamentável. Não que eu seja mal visto, porque isso não me importa. Mas, assim, é muito lamentável que existam pessoas que, no afã de justificar a sua própria igreja, que elas nem conhecem, queiram tratar a denúncia de um pecado tão grave quanto esse da mentira, como a gente vê nesse texto aqui, como se fosse assim uma ira satânica contra a igreja. É assim, é o ápice da ignorância, é o ápice da cegueira espiritual, é o ápice da burrice. Mas, no final das contas, a gente vê que mesmo isso Deus usa para a gente poder esclarecer as questões e continuar colocando o dedo na ferida. Por isso ainda continuará a ser feito aqui dentro desse canal. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.